As pessoas vivem mandando a gente ser autêntico o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí, né, o que seria ser autêntico no meio de tantas tendências? É sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Bom, antes de mais nada, eu sou a Bia, psicóloga clínica, e por aqui a gente sempre separa um tempinho durante a semana para pensar com mais intenção sobre uma vida que faça sentido viver. Vamos conversar sobre cultura pop, sobre filmes, séries, celebridades, tendências, estéticas, comportamento, sobre como tudo isso vai moldando a forma que a gente vê, se compara e até constrói a nossa própria identidade. Você já pegou a sua bebida favorita? Porque eu já peguei meu chazinho pra gente bater o papo de hoje. Então vamos para o primeiro ponto desse vídeo, né? Você acha que escolhe, mas será que você escolhe mesmo? Eu tenho pensado muito sobre isso porque é um tema que tem aparecido muito na minha clínica, mas também na minha vida real. Na forma como as pessoas falam do próprio corpo, aparência, idade, conquistas e etc. E quanto mais eu observo, mais eu percebo que a cultura pop não influencia só o que a gente consome, mas também o que a gente considera bonito, desejável, estético e até normal. E a gente sabe que isso não é de hoje, né? Porque eu lembro que quando eu era criança tinha a banda Restart. Quem aí lembra, gente? Eu só andava de calça colorida e blusa colorida e todo mundo à minha volta, pelo menos na minha bolha, né? As pessoas que eu conhecia, todas andavam igual. A gente saía... eu tinha uma calça verde, neon. O que minha mãe deixava sair com isso? Depois teve a época da Manu Gavassi, que a gente saía e ia pra escola com aquele negócio com uma flor na cabeça. A do era Tumblr, todo mundo tinha que tirar a foto do mesmo jeito, de uma forma, com efeito, pra ser Tumblr. Todo mundo queria ser Tumblr. E isso continua hoje em dia, só que muito mais rápido, porque hoje em dia a gente tem acesso a muito mais coisas na internet que a gente não tinha antigamente. Isso me fez lembrar também da Strawberry Makeup. Vocês lembram disso? A Hailey postou uma foto com blush e ela botou ali um moranguinho na legenda. Pronto, virou Strawberry Makeup e agora é um estilo de maquiagem, todo mundo quer fazer. Então, basicamente, uma foto com um morango virou uma estética, virou uma tendência. Todo mundo agora quer fazer essa maquiagem. Não só essa questão toda da Strawberry Makeup, mas também da Clean Girl, de você ter uma forma específica de se vestir. E aí eu descobri que tem outras coisas também, como Vanilla Girl, Old Money, e por aí vai, né? Várias tendências e estéticas que a gente vai tentando se encaixar pra gente pertencer de alguma forma. E a gente vê as tendências surgindo o tempo inteiro. Agora tá nessa onda aí de maquiagem com glitter por conta da Zara Larsson. Parece que de alguma forma todo mundo vai ficando meio que parecido, porque tá todo mundo seguindo as mesmas tendências. Aqui entra uma coisa muito importante, todo mundo vai ficando igual porque a gente quer pertencer. Isso nos leva à parte 2 desse vídeo. Por que o seu cérebro quer parecer com todo mundo? Existe um motivo psicológico muito claro atrás disso, né? O nosso cérebro, ele é orientado para o pertencimento. O que isso quer dizer? Durante muito tempo na história da humanidade, pertencer a um grupo significava estar seguro, significava sobrevivência. Ser diferente demais poderia ocasionar uma exclusão que, consequentemente, poderia, né, se transformar em uma coisa insegura. Então, o que o nosso cérebro faz? Ele observa padrões e ele tenta se aproximar deles. Se todo mundo acha alguma coisa bonita, interessante, desejável, o nosso cérebro entende que isso é aceito, isso é seguro, esse é o melhor. A gente começa a pensar, será que eu tô dentro? Será que eu tô parecido o suficiente? Será que eu tô desejável do jeito certo? E isso vai ficando cada vez mais intenso com a repetição. Quanto mais você vê uma estética, mais aquilo ali se torna o certo, se torna o padrão, se torna a verdade absoluta. Por isso que determinados grupos, determinadas classes sociais, você vai ver todo mundo anda muito parecido, porque dentro daquela realidade, aquilo ali é o certo. E você ficar muito diferente daquilo ali pode significar alguma coisa ruim. Que também me faz lembrar de uma coisa muito específica, que é o BuzzFeed. Vocês lembram disso? No BuzzFeed tinha aqueles conteúdos de teste que a gente fazia, né? De qual música da Taylor Swift você é, qual personagem de The Vampire Diaries você é, e por aí vai. Eu lembro que na época, todos os meus amigos faziam esse teste do BuzzFeed e a gente ficava comparando, né? Qual é a música da Taylor que você é? Qual é a música do Justin que você é? E esse tipo de teste, né, e de conteúdo faz muito sucesso. Por quê? Porque no fundo a gente tá tentando responder uma pergunta muito importante, né? Quem sou eu? Só que muitas das vezes a gente vai tentando responder essa pergunta se encaixando no que já existe e não tentando construir algo que seja realmente nosso. E assim, deixando claro, o problema não é a gente se inspirar, o problema é quando a gente passa a abrir mão de quem a gente é ou do que a gente mais gosta para ser aceito. Exatamente aqui que entra aquele termo que eu falei lá no início, a autenticidade. Todo mundo manda a gente ser autêntico, mas que raios é ser autêntico, afinal de contas, né? Bom, eu peguei no dicionário o significado de autêntico e vou ler aqui para vocês. Ser autêntico significa ser verdadeiro, legítimo e genuíno.
é um adjetivo que caracteriza que aquilo não deixa dúvidas de que há autenticidade, que não é falso, que é real. Ou seja, quando você vai no cartório pegar um documento autenticado, o que aquilo significa? Que aquele documento é original, é verdadeiro, ele não é falsificado, ele não é cópia de outra coisa. Então, basicamente, ser autêntico seria você agir sendo fiel a você, aos seus valores, à sua essência, à sua personalidade, sem tentar fingir nada. Eu penso que muitas das vezes, quando a gente ouve que a gente precisa ser autêntico, é uma coisa meio subjetiva, né? Meio ampla do o que seria ser autêntico de fato. E eu não acredito que ser autêntico seja você ser 100% original todo o tempo, porque isso é impossível. Até aquela ideia mais original que você já viu alguém ter veio de uma experiência que ela teve a partir da ideia de outra pessoa. Só que a questão dessas inspirações e cópias é que normalmente essas pessoas pegaram uma ideia a partir do que um outro fez e colocou a sua autenticidade naquilo, e por isso se tornou tão único. Copiar é eu pegar essa caneca e fazer uma caneca exatamente igual a essa caneca. Inspirar é eu pegar essa caneca e aí eu me inspirar, por exemplo, na cor dela, mas fazer um molde totalmente diferente, fazer esse negócio de segurar desse lado, botar algumas coisas diferentes, enfim. Isso seria uma inspiração. Que muitas das vezes a gente só tá copiando. Todo mundo tá só se copiando, não tá sendo autêntico sobre aquelas próprias inspirações. E ser autêntico também é você ter consciência do que vem de você e do que vem de fora. É sobre a gente conseguir se inspirar sem perder a nossa essência, quem a gente é. Porque o problema não é a gente se parecer com as pessoas de vez em quando. O problema é quando a gente vai se distanciando daquilo que faz sentido pra gente, só pra gente ser mais aceito. Isso nos leva à terceira parte desse vídeo. Como não se perder no meio de tudo isso? Minha ideia com esse vídeo não é a gente demonizar a cultura pop, moda, tendência, estética e etc. Até porque eu acredito muito que a cultura pop pode ser muito leve, uma forma de expressão de quem a gente é. O problema é quando isso vira uma regra, entendeu? Não é mais sobre uma expressão, sobre uma inspiração, mas é uma regra. Eu tenho que ser assim. Quando você já não se vê mais escolhendo, mas só reproduzindo. Você nem sabe por que você se veste assim ou por que você gosta de determinada coisa, você só sai comprando e fazendo porque tá todo mundo fazendo. Eu acredito que talvez a pergunta mais interessante da gente fazer nesse momento é a gente se questionar. O quanto que a nossa forma de se ver foi construída pela gente ou por aquilo que a gente viu repetidas vezes? Ter autoconhecimento também é a gente entender quais ideias são nossas, quais ideias não são, quais desejos fazem sentido pra gente e quais talvez a gente deixou de se questionar. Assim, dá pra gente começar a perceber isso em coisas simples também. Por exemplo, quando você gosta de alguma coisa, você pode se perguntar, será que eu realmente gosto disso? Por que eu gosto disso? Quando você se compara com uma outra pessoa, por exemplo, ou com uma estética, você pode se questionar também. Isso faz sentido com a imagem que eu quero passar? Com quem eu quero ser, com quem eu sou, até porque a cultura, não só a cultura pop, ela pode influenciar quem a gente é, tá tudo bem, todos fazemos parte da sociedade, mas ela não precisa decidir quem você vai ser. Você pode participar, se inspirar, gostar, mas isso precisa ser um acessório, não a sua identidade completa, entendeu? Porque eu acredito muito que o ideal não é a gente se olhar no espelho e a gente ver uma pessoa igual a da internet. A gente precisa se reconhecer. A gente precisa saber quais são as nossas características e as nossas individualidades, porque é isso que vai ser o nosso diferencial. Costumo falar muito isso com as minhas pacientes e até com as minhas amigas psicólogas também. Existem milhares de psicólogos no mundo, mas existe algum motivo para que os meus pacientes tivessem me escolhido, assim como existiu algum motivo para que eu escolhesse a minha psicóloga, assim como existiu algum motivo para que você escolhesse o seu e por aí vai. E provavelmente o que nos fez escolher esse profissional, ou esse amigo, ou essa pessoa com quem a gente se relaciona, são justamente as características autênticas dessa pessoa, as coisas que fazem ela ser única. Se você concorda comigo, tem diversos profissionais que trabalham com a mesma coisa que você, têm a mesma especialização que você. Por que as pessoas escolheriam você? Porque você tem características que são só suas. Coisa muito legal da gente pensar, porque muitas das vezes a gente vai tentando se encaixar para ser parecido com o resto, porque a gente tá vendo que tá sendo aceito. Mas justamente por a gente não ser mais a gente mesmo, a gente acaba não se destacando. E se você for parar pra pensar, as pessoas que mais se destacam normalmente são aquelas que são autênticas, que fazem coisas diferentes dos demais. E aqui eu não tô falando que você precisa inventar a roda, que a gente é colocado em alguma caixinha. Ou você é clean girl, ou você é old money, ou você é vanilla girl. Na minha época, né, ou você é Tumblr, ou você não é. É uma coisa muito confusa, porque às vezes a gente vai poder fazer parte de mais de um grupo. Tá tudo bem.
A gente pode ser várias coisas ao mesmo tempo. E isso é ser autêntico. Porque você pode ter várias características ao mesmo tempo. Você pode ser uma pessoa extremamente elegante, mas também ser uma pessoa extremamente divertida e engraçada ao mesmo tempo. Você pode ser uma pessoa mais do esporte, mas você também pode gostar de dançar. Por aí vai. Você pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Você não precisa estar dentro de uma caixinha e ser aquilo e entrar naquele grupo. Mas você pode adicionar as suas características naquilo que você gosta e se inspira, por exemplo. E tudo isso faz com que a gente se destaque. E quando a gente se destaca, as pessoas nos percebem por quem a gente é e não por quem a gente está tentando ser. E eu acredito muito que a melhor forma da gente conseguir não se perder no meio disso tudo é sendo intencional. A gente é intencional quando a gente pensa sobre o que a gente faz, sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa, quando a gente se questiona. Eu me percebi muito assim, ali no final da graduação, quando eu estava me formando, porque existia um padrão perfeito do que seria uma boa psicóloga, como ela deveria se vestir, como ela deveria falar, e muitas das vezes eu me vi tentando me encaixar em lugares que não tinham muito a ver comigo. Eu sou uma pessoa um pouco mais extrovertida, eu gosto de falar palhaçada, eu gosto de usar do humor, então muitas das vezes eu tentava ser um pouco mais séria e tudo mais, mas não era eu, ficava estranho. Até que eu entendi que as pessoas iam gostar de mim justamente por quem eu era. E iam ter pessoas também que não iam gostar, e tá tudo bem, a gente não agrada a todos, né? Faz parte da vida. E o mais interessante, né, é que eu botei essa hipótese em teste, é que realmente quando eu comecei a ser mais eu, quando eu comecei a postar conteúdos mais voltados pra quem eu sou, com o meu tom de voz, com a Bia de verdade, eu consegui ter muito mais paciência do que quando eu tava tentando ser uma psicóloga perfeita, por exemplo. Se você reparar, eu não deixei de ser mais social, porque isso faz parte da minha personalidade. Eu gosto de uma roupa mais social. Desde a minha adolescência eu uso alfaiataria. Isso faz parte de quem eu sou. Eu acho bonito, eu acho legal. Mas essa é a questão. Eu não uso alfaiataria porque quem usa alfaiataria é psicólogo. Eu uso alfaiataria porque eu gosto de alfaiataria. Eu acho bonito a alfaiataria muito antes de eu decidir a minha profissão. Mas não é porque eu uso uma roupa um pouco mais sofisticada e uso um salto alto que eu vou falar devagar e com pausas, porque eu não sou assim. Esse é o ponto também, né? É a gente entender até que ponto a gente pode se inspirar e até que ponto a gente precisa colocar a nossa pitada, quem nós somos ali. Porque o ponto principal não é a gente ser diferente de todo mundo, mas mesmo no meio de tanta referência, de tantas inspirações, você ainda conseguir se reconhecer e as pessoas também conseguirem te reconhecer. Me conta aqui nos comentários, esse vídeo fez sentido pra você? Você já tinha parado pra pensar sobre isso em algum momento? Você já se pegou meio que repetindo tendências, né? E não colocando o seu toque nelas? Deixa aqui nos comentários, porque eu adoro quando a gente tem essa troca. Também queria te convidar a me seguir lá no Instagram, porque toda quarta-feira eu abro uma caixinha de perguntas lá pra gente poder debater sobre possíveis temas, perguntas que vocês querem que eu responda aqui. Então fica bem legal e a gente fica bem mais próximo. Não esquece de curtir, compartilhar com uma pessoa que precisa ouvir isso e me seguir pra não perder mais conteúdos como esse. Como sempre, é um prazer dividir as minhas epifanias com vocês. Até o próximo vídeo.